E aí, gente, o vídeo de hoje vai ser sobre doença arterial coronariana. Começando pela definição. Pode ser definida como um grupo de síndromes fisiologicamente relacionadas que resultam da isquemia miocárdia, um desequilíbrio entre a perfusão do miocárdio e sua demanda por sangue oxigenado. Ou seja, é um grupo de doenças acarretada pela interrupção do fluxo sanguíneo, podendo ser ele total ou parcial. Como o próprio nome já diz, a doença afeta as coronárias, que são os vasos responsáveis pela nutrição e aporte sanguíneo do próprio coração. Geralmente, a quantidade de sangue transportado pelas coronárias é mais do que suficiente para a demanda cardíaca. Logo, há sempre um equilíbrio existente entre a oferta de sangue das coronárias e demanda do músculo cardíaco e, consequentemente, do corpo. Mas, infelizmente, há situações em que essas coronárias, quando afetadas, não conseguem mais ofertar um aporte sanguíneo suficiente para manter o equilíbrio. Dentre as várias causas para isso, a principal é a aterosclerose. Bom, a aterosclerose é a formação de uma placa de gordura na parede arterial que vai progressivamente aumentando de tamanho e diminuindo o lumen da artéria e, consequentemente, o fluxo de sangue. Falamos no slide anterior que o aporte sanguíneo original era mais do que o miocárdio necessita, e por isso, na fase inicial de crescimento da placa, os pacientes são assintomáticos, pois mesmo diminuindo o fluxo, ainda é o bastante para o seu metabolismo. À medida que a placa cresce, o aporte sanguíneo começa a diminuir, mais ainda, e chega um momento que ele é suficiente apenas para manter as atividades basais do músculo. Esse é o momento em que os pacientes relatam sintomas aos esforços, ou seja, eles só sentem sintomas quando realizam atividades que requerem um esforço elevado, os quais não têm costume. À medida que a placa cresce ainda mais, o fluxo não vai ser suficiente nem para as atividades basais e o paciente irá refletir sintomas ao repouso, o que já é característico de uma fase muito avançada da doença. Aqui podemos ver um corte histológico que mostra uma artéria saudável e ao lado uma completamente obstruída por uma placa de ateroma, reduzindo significativamente o fluxo sanguíneo. Mas a gente falou de sintomas habituais, extra-habituais e ao repouso. Mas quais são esses sintomas? Existe uma relação de sintomas clássicos. Dentre eles temos o relacionado à dor no peito, em queimação, em aperto. Sobre a irradiação, pode ou não irradiar para os membros superiores, mandíbula e dorso, além de ser desencadeada pelo esforço físico ou algum estresse emocional. Ela é aliviada ao repouso ou com o uso de nitratos, que são vasodilatadores. Todos esses conjuntos de sintomas é chamado de angina do peito ou angina pectoris. Logo, podemos afirmar que a angina é a principal manifestação clínica da DAC, ou seja, doença arterial coronariana. Vou falar aqui como DAC. Portanto, sempre quando ouvimos falar a palavra angina, saberemos que se trata desse conjunto de dores características. Mas nem sempre o paciente apresenta esses sintomas esperados. Ele pode apresentar equivalentes anginosos. Quais são eles? Dispneia súbita, tontura, síncope, dor no estômago. Mas eles são mais comuns em mulheres, idosos, diabéticos e transplantados. Bom, agora já demos a introdução básica de como ocorre a placa e suas consequências para o fluxo sanguíneo. Podemos separar a DAC em grupos e fica fácil o entendimento. A doença arterial coronariana pode ser dividida entre crônica e aguda. A DAC crônica pode ser dividida em angina instável e o infarto, que por sua vez pode ser sem supradesnivelamento do segmento ST e com supradesnivelamento do segmento ST. A DAC crônica se traduz pela angina estável, e é essa que vamos começar a falar mais especificadamente agora. Bom, a angina estável é desencadeada por uma placa aterosclerótica presente no vaso, como vimos no início da aula, mas que obstrui parcialmente a coronária, ou seja, ainda há fluxo sanguíneo no vaso e essa obstrução parcial já traz sintoma extrahabitual ao paciente,
que são aqueles sintomas que aparecem quando o paciente é exposto a um estresse maior do que possui em seu dia a dia. Essas dores da angina possuem algumas características. Surge aos esforços ou estresse emocional, dura entre 5 e 15 minutos e cessa ao repouso ou ao nitrato, que é um vasodilatador. Logo, dilata as coronárias e melhora a perfusão, chegando mais sangue ao local e, consequentemente, diminuindo a dor. Com relação ao diagnóstico, ele é clínico, baseado nas características da dor, além disso, buscando fatores de risco, como idade, colesterol, LDL, HDL, pressão arterial, presença ou não de diabetes e tabagismo, entre outros. Aliados a exames complementares, como eletrocardiograma, teste ergométrico, cintilografia miocárdica, ecodoppler, ressonância magnética e angio-TC. E que, a depender do grau de risco do paciente, escolhemos o melhor exame para cada caso. Vamos falar um pouco desses exames agora. Bom, primeiro o que é sempre feito, eletrocardiograma. Mas quase sempre o ECG será normal, uma vez que no momento do exame é muito provável que o paciente já tenha se recuperado da dor, que gera o quadro de angina. Lembre-se que a angina estável é desencadeada pelo esforço. Logo, partimos para outro teste, o teste ergométrico. Como eu disse, o estresse do paciente já passou e ele se encontra agora na emergência, em repouso. Para conseguirmos analisar um eletrocardiograma que mostre alguma alteração, nós fazemos esse teste que visa, entre aspas, forçar um quadro anginoso no paciente. Mas como assim forçar? Submetendo o paciente a um esforço físico, que geralmente é uma esteira, para que possamos ver como o coração se comporta sob alta demanda. Lembrando que esse teste é feito apenas para pacientes de risco baixo a moderado. Nós não fazemos com pacientes de alto risco para evitar trazer outros problemas. Feito o teste, iremos analisar então o eletrocardiograma para verificar os achados. O que esperamos achar é um infradesnivelamento do segmento ST. Ele vem logo após ao complexo QRS e o normal é que ele volte para a linha de base, mas durante a angina ele permanece abaixo dessa linha. E existem vários padrões, como a gente pode ver na imagem: ascendente lento, convexo, horizontal e descendente. O ascendente é o mais benigno e os de baixo falam mais a favor de uma doença coronariana. Outro exame é a cintilografia miocárdica. Injetamos na circulação um marcador que mostra a perfusão coronariana. É feito primeiro em repouso e depois repetimos o procedimento durante algum esforço. Iremos então comparar a perfusão sanguínea durante esses dois momentos, avaliando se a perfusão será a mesma ou se terá diferença. Como esse exame é feito geralmente em pacientes com maior risco, não podemos expor a um estresse físico. Logo, faremos um estresse farmacológico, administrando uma droga que irá provocar um estado de maior trabalho do coração. Aqui temos a foto de um exame. Na linha de baixo, o teste sobre repouso. E na linha de cima, o teste primeiro o de baixo em repouso e o de cima durante um esforço. E vemos que não teve a distribuição correta do marcador. No repouso, há uma boa perfusão, mas no esforço, vemos que a perfusão está inadequada. Isso indica que a parede posterior está com perfusão prejudicada, com uma DAC em curso. Outro exame também é o ecodoppler, que mostra a contratilidade do miocárdio, que será menor se as coronárias estiverem afetadas. Além disso, a ressonância magnética, boa para ver a contratilidade e perfusão, é mais completo, porém é mais caro. E a angio-TC das coronárias é rápida, tem baixo risco a moderado, permite fazer uma reconstrução 3D do coração e da sua vascularização, porém expõe o paciente à radiação, além de ser nefrotóxico. Vamos falar então como podemos tratar esses pacientes. Primeiramente, com o tratamento medicamentoso. O AAS reduz a velocidade de formação do trombo da placa, reduzindo, portanto, as chances de infarto. Temos também o nitrato. Tem uma ação vasodilatadora importante. Mas é importante saber que ele não reduz a chance de infarto. O que ocorre é que com a vasodilatação há um aumento do fluxo sanguíneo e, consequentemente, uma diminuição da dor.
logo tem uma ação de alívio temporário. E o nitrato é mais usado na emergência justamente no controle do tipo de angina estável, mas com o objetivo de melhorar apenas os sintomas. Estatina reduz o colesterol, mas o que acontece é que ele aumenta a quantidade de LDL e acarreta um discreto aumento do HDL, uma diminuição do HDL. A primeira medida está associada à mudança na dieta e a segunda na atividade física. E para pacientes que já possuem uma placa formada, ela ajuda também a estabilizá-la. Portanto, também evita eventos agudos como infarto. Beta-bloqueadores reduz a frequência cardíaca e a contratividade, reduzindo o consumo de oxigênio. Esses foram os tratamentos medicamentosos. Agora veremos os intervencionistas. Ambos visam melhorar os sintomas e prevenir o avanço da doença para o infarto ou até mesmo morte. Bom, o primeiro temos angioplastia. Ela envolve a dilatação mecânica de um vaso que se encontra obstruído, com o objetivo de aumentar o fluxo sanguíneo. E isso é feito por meio de um catéter balão e pode ou não haver um estente. O catéter é levado até o local da obstrução e lá o balão é inflado, expandindo a área afetada e afastando, por assim dizer, a placa do caminho. O procedimento pode restringir-se ao afastamento da placa apenas, mas é muito mais eficiente quando é deixado lá um estente, que é um tubo de malha metálica, para evitar uma nova obstrução. A contraindicação não é indicado para lesões muito extensas, lesões de ósseo ou ramos muito finos. Como segunda opção, temos a revascularização. É feita através das pontes, que são procedimentos nos quais utiliza-se um segmento de artéria ou veia para desviar o sangue da aorta para as artérias coronárias. Aqui temos uma ponte feita pela veia safena, ligando a artéria aorta a um ponto distal ao local que está obstruindo, restabelecendo assim o fluxo. No outro lado, temos uma ponte feita pela artéria mamária, ligando a subclávia a um ponto distal à obstrução. Bom, falamos da DAC crônica, que foi a angina estável, e agora vamos falar sobre a DAC aguda ou síndrome coronariana aguda. Vamos aprender a diferenciar o infarto com supradesnivelamento de ST do infarto sem supradesnivelamento de ST e ainda diferenciar esses últimos da angina instável. Bom, a síndrome coronariana aguda é uma evolução da doença crônica, que é caracterizada por uma chegada bem súbita. Dentro dessa síndrome temos angina instável, infarto sem supra de ST e infarto com supra de ST. Bom, a angina instável é aquela velha conhecida placa de colesterol que até então estava estável, como vimos no início, mas que em um determinado momento se rompe e o conteúdo lipídico extravasa para a luz do vaso, levando a uma agregação plaquetária como mecanismo de defesa do próprio organismo, formando então um trombo. Mas para entender melhor como irá funcionar esse trombo, precisamos saber, primeiro, diferenciar esses três casos em função do grau de obstrução. A diferença entre a angina estável e um infarto sem supra de ST do infarto com supra de ST é que nos dois primeiros o trombo oclui parcialmente o vaso, restando ainda um fluxo, mesmo que pequeno. Já no segundo, ou seja, com supra, o vaso é ocluído totalmente. Logo, a diferença entre infarto sem supra e infarto com supra é apenas o grau de oclusão do vaso. Então, na síndrome coronariana aguda, a placa, que na doença crônica estava estabilizada, apenas crescendo de tamanho, agora se desestabiliza. É por isso que no começo da aula, quando falamos de tratamento da angina estável, a estatina era utilizada, porque uma vez que ajuda a estabilizar a placa, é melhor para evitar que evolua para um quadro agudo. E no caso de ruptura dessa placa, o uso de AAS acaba dificultando a formação de um trombo, mantendo o fluxo no local, possuindo então a função primordial. Então, vimos a diferença entre angina instável e infarto sem supra, do infarto com supra. E essa diferença é que os primeiros não têm o vaso totalmente ocluído.
Mas se é assim, qual é a diferença então entre a angina instável e o infarto sem supra? A resposta é que na angina instável há o rompimento da placa e a formação do trombo, mas não possui necrose tecidual, logo não há morte de miócitos. E o infarto com supra há trombo também, mas há necrose tecidual. Recapitulando: angina estável, a placa está estabilizada, os sintomas aparecem aos esforços e melhoram ao repouso ou com nitrato. Angina instável, a placa se rompe formando um trombo que oclui parcialmente o vaso, mas não há morte celular. Infarto sem supra ST, a placa se rompe e o trombo oclui parcialmente o vaso, mas há morte celular. O infarto com supra ST, a placa se rompe, o trombo oclui totalmente o vaso e há morte celular. Eu tô focando isso aqui, gente, porque muita gente confunde isso. Acham que, por exemplo, só porque é infarto tem que ser oclusão total. Mas não é isso. Então, temos que entender bem essas diferenças para não poder confundir. Lembramos que vamos falar a partir de agora da angina instável e infarto sem supra. O com supra eu falarei no final do vídeo. Mas como perceber todas essas diferenças durante um atendimento? Primeiramente, prestar atenção na história clínica do paciente, procurar compreender as características da dor, os fatores de risco, os sintomas associados, enfim, fazer uma boa anamnese. Segundo, fazer um ECG e interpretá-lo até um máximo de 10 minutos desde que o paciente chegou no hospital. E terceiro, utilizar marcadores de necrose, que são substâncias presentes dentro da célula. Nós medimos esses marcadores da seguinte forma: se há necrose tecidual, então significa que há morte de células e, consequentemente, liberação dessas substâncias. Logo, se dosarmos essa substância na corrente sanguínea, vamos encontrá-la em taxas aumentadas, indicando que ocorreu uma necrose, ou seja, um infarto. Isso não ocorreria, por exemplo, num quadro de angina instável, já que essa não há morte celular e, consequentemente, não há liberação dessa substância. Então, conseguimos diferenciar que tipo de síndrome pode estar ocorrendo com esses três fatores sendo estudados em conjuntos. Falaremos agora um pouco melhor sobre quais são os principais marcadores de necrose que utilizamos. Dentre os três principais temos a mioglobina, a troponina e o CK-MB. Bom, a mioglobina é a que mais precocemente sobe, como vocês podem ver no gráfico, logo nas primeiras horas, após o infarto. Contudo, ela não é específica, já que outros processos também levam ao seu aumento, por exemplo, um exercício físico de alta intensidade. Mas ela tem um bom valor preditivo negativo. Como assim? Se na primeira hora ela vier com um valor negativo, nós podemos já excluir doença coronariana. Mas uma mioglobina alta nem sempre é certeza de um evento coronariano. Bom, segundo é o CK-MB e a troponina, que já são mais específicos. Eles sobem e se tornam detectáveis juntas, mas a CK-MB desce de nível muito rápido e só é detectado durante 2 ou 4 dias. Já a troponina tem uma queda mais lenta, sendo detectada até 14 dias. Isso significa que o CK-MB é bom para detectar infarto, porque se o paciente revascularizado cursar com um novo infarto e formos dosar a troponina, não saberemos se ela corresponde ao primeiro ou ao segundo infarto pelo tempo longo dos seus marcadores. Mas como a CK-MB já não é encontrada no sangue depois de 3 dias, se ela for achada, já sabemos que se trata de um novo infarto. Bom, o tratamento do paciente que tem angina instável ou infarto sem supra, ou seja, que não possui oclusão total, não exige uma revascularização imediata ou um tratamento trombolítico imediato. O tratamento é estabilizar o trombo, para que não haja um crescimento com mais agregação plaquetária e, consequentemente, uma futura obstrução total. Mas no caso de um infarto com supra, em que há uma oclusão total e uma perda progressiva de miócitos, o tratamento deve ser dado de forma imediata sim, objetivando inicialmente parar o crescimento do trombo e depois, com mais calma, planejar o tratamento definitivo,
que pode ser uma revascularização com ponte ou uma angioplastia, dependendo do caso. E sobre o tratamento farmacológico, há drogas para utilizar nesses casos. Por exemplo, um anti-isquêmico, como o nitrato, que aumenta o fluxo, um beta-bloqueador, que diminui o consumo de O2, e a estatina, que estabiliza a placa. Temos também os antiplaquetários, AAS, clopidogrel, prasugrel, que impedem a progressão dessa placa. Os antitrombóticos, como heparina, enoxaparina, fondaparinux, que impedem também a progressão da placa. Todos esses que eu falei, exceto o nitrato, aumentam a sobrevida e reduzem o risco de novos eventos no dia seguinte. Além disso, o IECA nas primeiras 24 horas, por causa do risco de remodelamento do miocárdio, deve ser aplicada. Bom, agora para finalizar a aula, iremos falar do último tópico, que é o infarto com supra de ST. Ele corresponde a 2/3 de todos os infartos. Nesse caso, há um rompimento da placa de ateroma, liberação do miolo lipídico, formação do trombo plaquetário, que agora irá obstruir totalmente o vaso. Como consequência, teremos necrose miocárdica com perda tecidual, elevação dos marcadores de necrose e, se isso não for tratado, poderá desencadear uma fibrose do miocárdio, estado que é irreversível. A grande característica desse tipo de infarto é o que lhe nomeia, o supradesnivelamento do segmento ST no ECG. Os sintomas clínicos são muito parecidos com o que vimos anteriormente. Dor típica, forte intensidade, em aperto, podendo ou não irradiar, sudorese, vômito e sensação de morte iminente. É importante que, nesse caso, façamos um diagnóstico diferencial com algumas outras condições, como, por exemplo, a dissecção da aorta. Só que, nesse caso da dissecção da aorta, a dor é muito mais forte e em pontadas. Precisamos ficar muito atento a essas diferenças, uma vez que esses pacientes que têm dissecção da aorta não podem, de jeito nenhum, receber as mesmas drogas do que o paciente com infarto. Também temos que diferenciar da pericardite. Ela também pode dar um supra-DST, mas a diferença é que a pericardite tem elevação em todas as derivações, e é praticamente impossível que o infarto seja tão grande que acometa todas as paredes do miocárdio. Outro é a angina de Prinzmetal. Quando o paciente, muito comum em usuários de drogas injetáveis, tem vasoespasmos, ocorre a angina de Prinzmetal, sendo que ele pode ou não ter uma placa, mas ele passa por uma situação em que o vaso tem um espasmo temporário, não permitindo a passagem de fluxo, levando-o a ter os mesmos sintomas do infarto, só que geralmente, quando é feitos exames, não mostram nenhuma obstrução. Bom, em relação ao diagnóstico, falamos anteriormente que na angina instável, o infarto e o infarto sem supra, o ECG mostra-se importantíssimo. No infarto com supra, esse exame é ainda mais indispensável para seu diagnóstico, mas ao contrário dos dois primeiros, nos quais eles podem ou não ter o desnivelamento, o infarto com supra tem indispensavelmente a elevação do segmento ST. Além de confirmar o infarto, o exame mostra em qual derivação está ocorrendo, portanto, qual parede do coração está cometida e, consequentemente, qual artéria está ocluída. Além do ECG, os marcadores de necrose também são usados, sendo o marcador de escolha para o diagnóstico a troponina e o CKMB por sua especificidade. Bom, sobre o tratamento. Temos farmacológicos já conhecidos, que poderemos usar nesse caso também, como nitrato, IECA, clopidogrel, AAS, beta-bloqueador e heparina. Temos também a opção dos intervencionistas, como a gente disse, a angioplastia e a cirurgia de revascularização, também para esse caso. Também temos uma outra opção nesse caso, chamada terapia de reperfusão farmacológica, que é feita com o uso de trombolíticos e precisa ser realizada em até 12 horas do surgimento dos sintomas, sendo o tempo ideal, ou seja, tempo porta-agulha, que é o tempo de chegada ao hospital até o paciente se encontrar na mesa, de 30 minutos. Esse é o tempo ideal.
E temos os critérios de reperfusão, que são critérios que temos que observar para saber se o tratamento foi bem sucedido, como, por exemplo, redução do supra-HCT, melhora da dor e presença de arritmia de reperfusão. Esses são critérios que a gente sabe que a terapia está funcionando. E para finalizar a aula, temos as contraindicações. Eles não são indicados em pacientes de AVE hemorrágico independente do tempo, ou isquêmicos se ocorrer nos últimos 3 meses. Também não são indicados em pacientes com malformações arteriovenosas, traumatismo craniano grave, se ocorreu também nos últimos 3 meses, sangramento interno ativo e em uso de anticoagulante. Nesses casos, opta sempre pela angioplastia ou pelo tratamento cirúrgico. Gente, então essas foram minhas referências e até a próxima.